Cara, eu tô sentindo que eu tô perdendo cada vez mais camisa nessa free agency aí. Pessoal, muitas trocas desde o último vídeo que a gente fez. Foi quarta, quinta, sexta e o começo desse sábado cheio de notícia legal. Então vamos lá para mais um giro aí das trocas mais legais que tiveram na NFL. Hoje vai ter vinheta, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, você aí em quarentena na sua casa, muito bem, não saia de casa, a situação tá bem crítica. Vamos falar sobre a situação da Free Agency. Então, eu vou falar sobre as trocas, eu vou falar sobre alguns fatos interessantes que estão rolando por causa disso e também sobre outras novidades legais. Então, esse tipo de vídeo aqui tá sendo um baita de um giro pela NFL, na verdade. Se você quiser ficar sabendo das notícias, se inscreva nesse canal. Você não é inscrito? Por favor, se inscreva, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar pra você que está de quarentena em casa. O Game Pass está de graça. Você pode assistir todos os jogos da NFL desde 2009, documentários excelentes, programas de TV especiais. Cara, isso não é uma propaganda paga, velho. Isso é uma propaganda porque o bagulho é muito legal. Eu não consigo viver sem Game Pass. E pra gente que tá buscando conteúdo pra ver e pra fazer aí, é maravilhoso, de verdade. Vamos então para as trocas aí e algumas notícias interessantes da NFL. Eu vou rapidinho aqui porque tem muita coisa legal e aí eu paro nas mais marcantes aí. Então, mais uma vez eu repito, todo vídeo aqui vai cobrir as principais, então eu não tô deixando passar nenhuma das grandes. Se eu tiver, comente aí embaixo e aí a gente vê junto isso aí, tá bom? Então, desde que eu fiz o último vídeo, primeira troca interessante, os Falcons estão assinando com o pass rusher que era dos Rams, Dante Fowler. A quantidade de gente que era dos Rams que tá saindo, meus amigos, eu já vou falar todas pra vocês, vocês vão ver. Mas os Rams também estão fazendo coisas, cara. Assinaram com o linebacker que era dos Bears, o Leonard Floyd, num contrato de 1 ano no valor de 13 milhões de dólares. Os Rams tinham perdido Dante Fowler para Atlanta e agora contrataram o Leonard Floyd. Os Raiders assinaram com o cornerback Eli Apple, que foi dos Giants, depois foi pro Saints e agora é um Raider. Os Raiders também fazendo uma free agency bem interessante. Os Chargers assinaram com o cornerback dos Broncos Chris Harris. Essa é uma troca bem grande, cara. Os Chargers estão se movimentando bastante nessa free agency e o Chris Harris, 9 temporadas nos Broncos, 4 Pro Bowls e 1 Super Bowl ganhado, isso é bem legal. Os Dolphins e os Patriots fizeram mais uma troca entre eles ali. Os Dolphins assinaram com o linebacker e fullback Elandon Roberts, que era dos Patriots, no contrato de 1 ano. Os Vikings assinaram com o ex-Raven Michael Pierce, o defensive tackle, num contrato de 3 anos no valor de 27 milhões de dólares. Os Lions assinaram com o cornerback dos Falcons, o Desmond Trufant, por um contrato de 2 anos, 21 milhões de dólares, 14 milhões garantidos. Uma das maiores trocas essa semana foi o cornerback 3 vezes Pro Bowl Darius Slay, que era dos Lions e foi para os Eagles por uma escolha de terceira e uma escolha de quinta rodada. O contrato dele é de 3 anos, 50 milhões de dólares e 30 milhões garantidos. Com isso, o contrato anual dele é o maior entre cornerbacks, cara. O Darius Slay foi uma das maiores trocas dessa free agency nesse sentido, e vocês veem que é uma questão de época, né? Vários cornerbacks nessa terceira leva aí que eu tô falando aqui no Golim Sports. Aí, eu sempre falo pra vocês dos jogadores contratados e tal, mas eu vou falar nesse vídeo aqui alguns jogadores que foram liberados, mas ainda não foram contratados por outros times. E aí, quando eles forem contratados, eu falo pra vocês aqui. Os Broncos estão seguindo em frente e liberaram o quarterback Joe Flacco. Isso é muito importante pro time, porque significa que ou eles vão atrás de alguém no draft, ou eles vão tentar com o Drew Lock, que é o que eu gostaria mais que eles fizessem. O Drew Lock é um quarterback com potencial, um braço inacreditável, e eu acho que se os Broncos tentassem com ele, ia ser interessante. O Joe Flacco, por outro lado, vai continuar sua carreira em outro lugar, ou aposentar, o que eu acho que é uma chance mais remota. Vamos acompanhando. Mais uma liberação e mais uma dos Rams, cara, que eu escolhi pra pôr a camisa deles dessa vez, porque, pelo amor de Deus, quantas coisas acontecendo. Os Rams estão liberando Clay Matthews, que fez história nos Packers, foi pros Rams por 1 ano, e agora está liberado. Vamos ver quem contrata esse linebacker experiente e muito interessante. Os Giants assinaram o quarterback Colt McCoy dos Redskins para ter aí o seu quarterback reserva para o Daniel Jones, que vai ser bem interessante. Vamos falar então dos Rams, a perda que eles tiveram, cara. Olha isso,
todo mundo que já saiu dos Rams desde que a Free Agency começou. Todd Gurley, que eu já vou falar pra onde ele foi, vocês viram aí na miniatura do vídeo. O linebacker Dante Fowler, o defensive tackle Michael Brockers, o linebacker Corey Littleton e o linebacker Clay Matthews, desculpa. O cornerback Nickel Robbie Coleman, o safety Eric Weddle e o defensive coordinator Wade Phillips. O coordenador defensivo Wade Phillips, que fez o time chegar no Super Bowl e que é um baita de um coordenador. Vamos ver pra onde ele vai. Então vamos continuar com as trocas aqui e aí a gente vai pra mais um giro de um time específico. Os Cowboys assinaram com o safety Clinton Dix, que já foi dos Packers e ano passado foi pros Bears. Uma ótima adição pros Cowboys aí, eu gosto bastante dele. E aí a questão do Todd Gurley, né? Eu tô falando em ordem cronológica, por isso que parece que as coisas estão meio fora de nexo. Depois dessas últimas notícias, o Todd Gurley assinou com os Falcons. Essa camisa aqui passou a ser datada, cara, porque agora os Falcons têm um excelente running back. Golen, ele caiu muito de qualidade, sim, mas em 2017 e 2018 o Todd Gurley era um monstro absoluto. Uma lesão fez ele cair muito de qualidade em 2019, mas eu pessoalmente ainda vejo um potencial bem interessante do Todd Gurley. Vamos ver se eu tô errado em 2020 com os Falcons, que também estão fazendo trocas interessantes. Só pra vocês entenderem o quanto a NFL mudou em 2020, cara. Tom Brady no Buccaneers, Todd Gurley nos Falcons, DeAndre Hopkins nos Cardinals, Stephon Diggs nos Bills, Philip Rivers nos Colts e Teddy Bridgewater nos Panthers. Olha que maluco. E falando em Tom Brady, os detalhes do contrato dele estão confirmados e a gente já sabe agora. O Tom Brady assinou um contrato de 2 anos, 50 milhões de dólares completamente garantidos. Isso é bem raro e isso é sem precedentes para um jogador de 42 anos, ainda mais para um quarterback de 42 anos. O contrato ainda tem incentivos de 9 milhões de dólares e tem uma cláusula no contrato que garante que o Tom Brady não receba uma tag no final desse contrato. O que isso significa? Se ele pretendesse aposentar, e é uma coisa que ele talvez faça, mas não precisaria dessa cláusula do contrato. Essa cláusula indica que o Tom Brady tem na cabeça jogar depois desses 2 anos e, se necessário, sair dos Buccaneers para outro time. Isso basicamente deixa o futuro do Tom Brady bem em aberto. Outra troca bem grande da miniatura do vídeo aí, os Broncos assinaram com o running back dos Chargers, o Melvin Gordon. Isso é bem legal, ele segue na AFC West. E o Melvin Gordon, eu não sei se eu gostei tanto dessa troca, porque os Broncos têm bons running backs e o Melvin Gordon não é o mais barato desses running backs. Mas é uma adição bem interessante, se ele tiver no auge dele aí, é bem legal. E aí as duas últimas aí que também são bem grandes. Os Saints assinaram com o wide receiver que era dos 49ers, o Emmanuel Sanders. Eu gosto muito do Emmanuel Sanders, ele foi importante em alguns jogos bem essenciais para os 49ers na temporada passada, que levou eles para o Super Bowl, e o contrato no valor de 16 milhões de dólares aí. O Saints agora tem o Michael Thomas, que é o melhor wide receiver da NFL nesse momento, e mais um forte wide receiver que é o Emmanuel Sanders. O Saints esse ano, eu tô bem curioso, cara. Eu pensei que acabaria essa chance grande do Saints no ano passado, tiveram uma campanha super triste nos playoffs, e eles vêm para 2020 com várias armas interessantes, e o draft ainda nem chegou. Última notícia desse vídeo aqui, os Steelers assinaram com um ótimo tight end, que é o Eric Ebron, que estava no Indianapolis Colts, um contrato de 12 milhões de dólares por 2 anos, é um contrato baixo, mas é um tight end que eu vejo um potencial bem legal, e ainda tem bons tight ends nessa free agency aí, que a gente deve falar nos próximos dias. Última coisa que eu queria falar nesse vídeo, uma curiosidade bem interessante, foram 22 running backs draftados em 2015, nenhum desses está no time que os selecionou. Olha que interessante, uma estatística lá do ESPN Stats que foi bem bacana. Pessoal, é isso. Que giro de notícias foi esse, cara? Foi bem legal. Se você gostou, dê um gostei aí embaixo. Vamos ficar com nessa quarentena aí, se entretendo juntos aí. Eu prometo que eu vou fazer o possível pra trazer essas informações pra vocês. Podcast também tá voltando e tem muito conteúdo rolando aí nas redes sociais, então me siga por lá também. Dê um gostei, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!
on the scene.